Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, para dar essa palavra da história de Cristo, amém? Amém. Vamos voltar ao assento essa noite. Adorando e glorificando o nome do Senhor, que é digno de toda adoração, toda honra, toda glória seja dada a Ele. Deus ele está usando, irmãos, os vasos para falar com Ele, né? Só não ouve quem não quer. A palavra está sendo pegada, está sendo falada. Mas, como o nome do Cristo, para a gente voltar e desacreditar. Glória a Deus pelos irmãos que estão aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Adorando e glorificando o nome do Senhor. Você está no melhor lugar dessa noite, que é na presença de Deus. Aleluia. É na presença do Senhor. Onde eu estava conversando com a Beatriz, e disse a ela, como nós colocamos na presença de Deus, não importa o que vir na minha vida, na vida dos irmãos, mas quando a gente confiar, irmão, em Deus, pode ter certeza que não tem pena, não tem dificuldade, não existe nada impossível para nosso Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade dessa noite, que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesse culto. Glória a Deus. Estamos aqui para aprender mais a palavra do Senhor. Aleluia. Para adorar o Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Agradeço pelos irmãos que estão conosco. Glória a Deus. Vamos estar Aleluia. nessa noite, irmãos, ouvindo um louvor Aleluia. e adorando o nome do Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Deus Olhar para Ele, porque Aleluia, de Jesus. outra forma, mais acordado e colocar o nosso pé no chão, nós devemos dizer que são mais do que Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Estela está louvando os seus filhos, Glória a Deus. Aleluia. antenado, o Senhor fala com os nessa noite. Aleluia.
Deus. Deus poderoso, aleluia, Jesus. Basta nós dar o nosso melhor para o Senhor. Glória, glória a Deus, aleluia. Vamos estar só reforçando aqui, né, irmãos, que é Glória, 29, glória a Deus. 30 e 31 agora, vai ter a primeira conferência profética. Glória a Deus. Vai estar ministrando Pastor Douglas, no dia 29. Glória a Deus. Aleluia. Presbítero do nosso pastor Fabiano e o apóstolo André Azevedo, de Jaraguá do Sul. Vai ser 3 dias abençoados. Que o Senhor vai fazer grandes coisas nesse lugar, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Grandes coisas o Senhor tem para fazer. E o Senhor conta comigo e com você. Glória a Deus. Sempre fala, a gente não faz nada sozinho, irmãos. Precisa um do outro. A igreja é um outro, né? E a gente necessita dos irmãos. Glória a Deus. O Senhor nos escolheu, escolheu cada um de nós para fazer o seu ID. Que privilégio a gente ser escolhido no meio de uma multidão. O Senhor escolhe a gente se acha incapaz, o Senhor nos escolhe para fazer a sua obra. E um grande privilégio é com alegria que a gente estamos aqui. Deixa eu uma palavra para os irmãos que estão de Amós, capítulo 8, e o versículo 11. Amós. Livro de Amós. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fome da palavra de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E esse dia, irmãos, por incrível que pareça, isso foi profetizado há mais de 2000 anos e está se cumprindo hoje. Hoje a palavra de Deus, as profecias não falta mais nenhuma praticamente para ser cumprida. E hoje nós estamos em um dia difícil, nós estamos passando, os dias cada vez estão mais difíceis. Porque como a mão faltou de novo, é verdade. Ele vive usado tática, mas nós temos que entender, nós temos que vigiar, para nós não venhamos se levar na nossa cabeça. Hoje, tem muitos irmãos nossos que outrora estavam na igreja, fazendo a obra do Senhor, e hoje estão aí debaixo de uma marquise, debaixo de um viaduto. E como a gente sempre tem falado aqui, ele não necessita somente de alimento, irmãos, mas ele tem vontade de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está. Hoje, ela está sendo pregada, mas muitos não querem mais ouvir. Mas vai chegar o tempo que muitos vão querer ouvir, mas não vai ser mais pregada. As igrejas vão estar fechadas e a palavra de Deus vai ter que se cumprir na risca, porque tudo que está nesse livro vai se cumprir. E vai chegar um dia que muitos vão querer ouvir a palavra do Senhor, vão querer salvar o mundo, que não vai ter. Glória a Deus, porque nós estamos aqui hoje ainda, irmãos. Nós temos esse privilégio ainda. Tem muitos países que não tem mais, já está proibido pregar a palavra do Senhor. Mas glória a Deus que nós ainda temos a liberdade. Nós estamos aqui com toda a liberdade, ainda, né? Não sei até quando, mas vai chegar o tempo. Porque a Bíblia não vai ver ela mente. Vai chegar o tempo que muitos vão querer uma igreja para congregar e não vai ter. Por isso que nós temos que aproveitar essa oportunidade. Falar do amor de Cristo, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus.
orações, vou passar para o nosso pastor Floriano, né, que já está sendo agora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Peço paz. Amém. Obrigado, Senhor José. Agora tem que ser terminado. O pastor José falou, vai chegar um tempo que eu vou aqui, igreja, no caminho. Queridos, nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde inicia a igreja. Atos 2. A leitura vai ser. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Atos 2. Aleluia. Nós vamos ver Atos 2, do 1 ao 13. Atos 2, do 1 ao 13. Assim a palavra do Senhor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Ponto. Deixa eu já pegar aqui uma colocação. E veio como um vento. Não era um vento, é como. Às vezes a gente ouve as pessoas dizem assim: recebe aí o vento do Espírito. Não existe. Isso é misticismo. É como um vento. O Espírito Santo nunca foi um vento, tá, irmão? O Espírito Santo é uma pessoa. Então não tem vento, tá? Nem uma folha se mexeu, mas como um vento impetuoso, e encheu a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Não quer dizer que era fogo também, mas era uma bola de luz que brilhava, mas não queimava. As quais pousaram sobre cada um deles. E todos eles, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar da sua própria língua. E todas pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um a nossa própria língua, que somos nascidos? Portanto, pardos e medos, elemitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, Capadócia e o ponto da Ásia, em Frígia e Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, os cretenses e árabes, todos os temos ouvido a nossa própria língua para dar grandeza de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer isso dizer? E outros zombavam e diziam: estão cheios de mosto. Tá? Alguma tradução, mosto aqui é vinho. Você vai ver vinho ou mosto é a mesma coisa. Vinho e mosto é a mesma coisa. Então vamos pegar por duas partes, para não ficar muito longo. Então eu vou levar até o capítulo 1 ao 13. Vamos pegar essa conta aqui. Nós falamos sobre, quarta-feira passada, sobre que a igreja ela nasceu sobre 3 pilares: esperança, obediência e poder. Porque Jesus aparece para os 12, manda eles para Jerusalém e ficaram lá até que do alto vinha poder. Ou seja, primeiro eles obedeceram, segundo ficaram orando, tinha esperança, terceiro veio o poder. E a igreja ela funciona a partir de Atos 2, a partir do 14.
que a gente vai ver no 30, aliás, a partir do verso 37 que aparecem as primeiras conversões. Então, a primeira coisa que nós vamos quebrar alguns paradigmas aqui, né? O dia de Pentecoste era uma festa que se realizava por 50 dias, depois da Páscoa. Por isso que o nome é Pentecoste. A palavra Pentecoste nunca teve nada a ver com poder. Quantas a gente já foi um evento dizendo, né? Dia de Pentecoste, culto do Pentecoste. Eu sou pentecostal, porque a gente associa Pentecoste com poder. A palavra Pentecoste nada mais é que festa da colheita. Não tem nada a ver com poder. Mas é um jargão evangélico que a gente fala, eu sou pentecostal. Ou seja, eu sou da colheita. Eu sou da colheita. Então, a gente vai aprendendo os misticismos e as crendices dentro da religião. Depois você vai vendo, e na tradução original é festa da colheita. Então, por isso que o nome Pentecoste. Todas as nações estavam ali para reconhecer a voz de Deus, né? Era mais ou menos 500 e sobrou só 120 pessoas na casa, porque nem todo mundo consegue ficar esperando e orando. Era mais ou menos mais de 500 na casa, mas só sobrou 120. Somente 120 perseveravam naquele ambiente até chegar. Então, nos dias da Babilônia, Jerusalém foi desolada através de Nabucodonosor. Mas nos dias do profeta Esdras e Neemias, todos os judeus foram convidados a voltar para sua terra. Ou seja, nem todos voltaram, muitos ficaram longe das nações, espalhados. Mas na época das festas de Pentecostes, eles faziam uma peregrinação, voltaram para Jerusalém para pelo menos adorar a Deus. Ou seja, quando Nabucodonosor ele veio, avançou contra o povo de Israel. Lembra lá que ele levou escravo, né? Daniel, seus 3 amigos. Então o povo ficou espalhado pelas nações. Aí, quando chega nos profetas menores, que é o Esdras e Neemias, a gente vai ver que Deus faz a profecia para que eles voltem. Então, essa profecia acontece lá em Isaías 56, 8, que vem se cumprir ali. Então, a Jerusalém para adorar. Então, para se cumprir essa lei lá de Isaías 56, 8, João 11, 52, também havia uma promessa que Deus reuniria novamente o seu povo. Vamos abrir lá, Evangelho de João, é só voltar, sabe? 8, Evangelho de João 11, Evangelho de João 11, 52, tem uma promessa aqui. 52, né? João 11, 52, diz assim, ó. Vamos achar? E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Aleluia. O 51 diz assim, ó, olha, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Ou seja, Deus aqui, quando Jesus foi tomado para levar para o conselho, né, para ser julgado pelos fariseus, aqui havia a promessa que Jesus ia reunir de novo o povo em um só corpo através dele. Então Deus fez o povo ouvir o seu chamado em sua própria língua. Era por isso que era necessário descer o dom de línguas, porque a promessa, porque eles estavam dispersos. Então a geração que saiu de Israel na época de Jerusalém e que fugiu do Egito, a geração daquelas pessoas não nasceram na língua aramaica, eles nasceram na língua egípcia. Os que saíram para a Síria, que ficaram na Síria, e essa geração se estabilizou na Síria, eles não nasceram com a língua aramaica, eles nasceram com a língua da Síria.
dos partos, dos medos. Então, Deus ele precisava enviar o poder do céu, para que quando os discípulos, quando eles foram cheios do Espírito Santo, quando eles ouvissem a pregação, eles ouvissem Deus chamar, eles não iam ouvir pela voz da língua original, porque eles tinham perdido a sua descendência, a sua ramificação. Então, eles agora estão ouvindo através de homens galileus, que eles estão dizendo galileus, porque em Galileia, irmão, era povo pescador, pobre e se excluído. É por isso que Jesus, eles não davam nada por Jesus, porque a cultura judeia, a cidade de Galileia, tanto Galileia e a cidade de Belém, são duas cidades pobres, uma cidade onde ninguém nunca se nada do lado. Tanto que quando Filipe, quando nos apresenta Jesus a Filipe, ele dizia: pode vir alguma coisa de Nazaré? Nazaré os caras não sabem nem ler, só analfabeto. Ou seja, Deus veio de lugares, Jesus veio de um lugar onde que não tinha perspectiva nenhuma. Deus usa as coisas doidas. Nós acabamos de ver agora essa pessoa culta aí. No meio daquilo tudo tinha uma verdade. Então, ninguém poderia dizer que não ouviu Deus trazê-los de volta, porque o Senhor fez questão de chamar eles na sua própria língua, sem precisar de intérprete. Assim, nenhum deles tinha uma justificativa dizendo ao Senhor: eu não ouvi você chamar, não. Eu reuni todo o meu povo no dia do Pentecostes e você estava lá adorando. Você ouviu aqueles pescadores. Alguns zombaram, dizendo que estão bêbados, porque a hora nona é às 15 horas. Isso é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Não, a hora nona é às 15 horas, às 3 horas da tarde. Então, eles falaram: esses camaradas estão bêbados. Outros riam, né? Então, os judeus, eles começaram a entender a voz do Senhor. Então, Deus não rejeita o seu povo, mas foi ele que foi rejeitado. Você vai ver que mesmo Deus trazendo o Pentecoste, alguns que estavam ali ainda rejeitaram, ainda não deram ouvido. Então, naquele momento ali, o Espírito Santo de Deus desce. E aqui começa agora a igreja. Começamos com a igreja agora. A palavra de Deus diz que quando ele desce, ele reúne seu povo, e o Senhor dá um tempo, você vai ver que ele diz assim: olha, aí que pregar o Evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra passagem, ele também diz aos discípulos: vocês serão minhas testemunhas nos 4 cantos até os confins da terra. Um dos motivos para ter descido o Espírito Santo também era para poder, como é que eles iam lá na Síria? 4 cantos da terra. Como é que eles iam chegar lá na Síria se eles não sabem falar em Síria? Mas através do dom de línguas, agora eles estão falando em Síria. Teve uma mulher, uma história, isso é da época da Assembleia de Deus de Janeiro. Ela era uma judia e ela era judia ortodoxa. O que é um judeu ortodoxo? É um judeu que acredita no Antigo Testamento. E tem o judeu messiânico, que é o judeu que acredita, que é cristão. Ele é judeu, acredita em Deus, mas ele não crê que vai vir o Messias, ele crê que Jesus é o Messias. E tinha uma judia em Belém que morava numa casa, num sobrado, na beira do mar. E quando os fundadores da Assembleia de Deus foram fazer o primeiro batismo na praia, a primeira pessoa que foi batizada, que se batizou em águas, ela foi batizada no Espírito Santo. Aí aquela mulher, ela na sacada deu assim: eu quero me batizar também, agora eu creio que vocês estão certos. Aí Daniel Gruber diz assim: mas por que você quer se batizar? Porque esta mulher que está falando em línguas, está falando no mesmo idioma.
ela está falando no idioma dos meus pais, ela está falando em aramaico. Eu estou entendendo o que ela está falando, então eu quero me batizar. Então, querido, o dom de línguas, existe duas vertentes. O dom de línguas, ele é uma ferramenta para que você esteja em qualquer lugar e através do Espírito Santo você fale em outra língua, sem precisar de intérprete. Tem vários testemunhos no YouTube, na internet, você pode ver vários testemunhos de missionários que foram em lugares que chegou lá, tinha um intérprete, o intérprete ficou doente, aconteceu alguma coisa, e a pessoa começou a falar em língua, o povo começou a entender. E ela pegou em línguas, ela lia e falava, e as pessoas entendiam o que ela dizia. Mas depois que acabou a pregação, cessou, ninguém mais entendeu nada. Era só o momento da palavra. E tem a oração de línguas estranhas. O que é línguas estranhas? Apóstolo Paulo diz que o homem que ora em línguas, ele edifica a si mesmo. Então, o dom de línguas não é para você orar na igreja. A gente ora aqui porque a gente se alegra no Espírito. Mas a minha função, quando a gente for orar, é orar em brasileiro, na nossa língua. Por quê? Porque quem ora em língua edifica a si mesmo. Se eu for orar pela Mari e falar em línguas, eu não estou orando por ela, eu estou edificando a mim mesmo. Então é errado quando eu for orar para a Elisandra e ficar falando orando em língua e não orar para a enfermidade, ou seja, pelo que ela precisa. A oração em línguas é para a edificação do homem mesmo. Segunda coisa, só pode orar em línguas no recinto se tiver alguém que interprete. É uma ordem. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios: se não tiver alguém que interprete, então não ore. Porque o diabo também fala em línguas. Né? Já contei alguns casos, a gente tem interpretação de línguas. Pela misericórdia. A gente entende. A gente sabe quando é de Deus e quando não é. A Elisandra também tem. A Elisandra, para alguém orar, ela olha para mim, eu olho para ela, a gente só se entende no olhar. A gente sabe quando é Deus e quando não é. A gente teve um retiro que a gente foi ministrar. Tinha umas orações que falavam bem estranhas. Eu olhei para minha esposa, ela olhava para ela e a gente viu que o negócio. Aí quando chegou no momento da libertação à noite, o que a gente estava suspeitando aconteceu. Né? Pessoas saem do processo. Então, irmão, nem tudo que Deus é ouro. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: você que ora em língua, antes de tu pedir para orar em língua, é a interpretação. É melhor tu interpretar do que orar. Então, peça a interpretação que Deus dá. É melhor. É melhor. Os vocês estão aí. Então, a igreja ela nasceu para todos, não nasceu para tudo. A igreja ela nasceu para todos, mas não nasceu para tudo. Hoje o homem quer colocar tudo, quer inventar de tudo, não. Então, desde o começo você vai ver que a igreja ela teve uma dificuldade com os gentios. Por quê? Porque aonde tem homem religioso, ele vai querer inventar alguma coisa para fazer uma cerimônia para Deus. Então, as igrejas aí tem 100 anos, a gente vê um pouco aí, né, da igreja romana. A igreja católica sabe como funciona. Você vai lá, joelho, levanta, senta, já sabe tudo que está pauseado lá. É uma celebração, é um rito. Aí vem Lutero vem e quebra essa barreira. E Lutero não faz uso e costume, não faz nada. A igreja de Lutero é uma igreja protestante, não tem rito, ninguém levanta, ninguém senta, é um culto normal, como o nosso aqui. Mas com o tempo o homem começa a inventar coisa. Irmão, eu sempre já ensinei para os irmãos, e eu sempre peço para os irmãos: quando você comprar uma Bíblia, eu quero comprar uma outra. Essa minha aqui é atualizada. A minha já está bem velhinha, eu tenho que trocar a capa. Tem que comprar a Bíblia, a tradução contemporânea. Contemporânea. A contemporânea ela é a mais
fiel à tradução original. Atualizada, ela rouba um monte de... além dela roubar muitas palavras da Bíblia, ela traduz do sentido errado. Então, estima-se que tem mais de 50 mil traduções erradas. Pra você ter uma ideia. Começando com o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A original é assim. O Senhor é meu pastor e de nada tem falta. É totalmente diferente. Porque vai te faltar alguma coisa. Se tu levar o pedaleiro do Senhor é meu pastor lá e voltar, eu digo que faltar gasolina no teu carro. Aí. Eu digo que faltar comida na tua casa. Aí. Eu digo que faltar dinheiro para pagar a conta de luz, a conta de água. Aí. A Bíblia é mentirosa? Não. Mas a palavra dele, só que agora, se você ler no original, o Senhor é meu pastor e que nada tem falta, quer dizer que eu não posso ter tudo, mas o Senhor é meu tudo. Então, no Senhor eu não sinto nada, não sinto falta. Se acabar a gasolina no meu carro, glória a Deus, dou graça. Contanto que o Senhor está comigo, anda a pé, não tem problema. Se faltar dinheiro para a luz, amém, glória a Deus, se o Senhor está comigo, não tem problema. Desde que Ele esteja comigo, nada me falta. No Senhor eu tenho descanso. Então, você sabia que a palavra tradução vem da mesma origem de traição? É irônico, né? Essa palavra tradução vem da mesma origem da palavra traição. Ou seja, a própria tradução trai a escritura original. Na revista, na original, na revisada e corrigida, você não tem a passagem de Jó dizendo que com a presença de Jesus até a tristeza salta de alegria. Não tem. Também não tem a passagem que diz, Jesus dizendo, essa casta só sai com jejum e oração. Não tem. É mutilado. Também não tem, né? Já falei aqui em Romanos 1, né? 8:1. Nenhuma condenação há para a cristão em Cristo Jesus. Ponto. Aquele que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa parte não tem. Então, tem que procurar. Eu tenho que provar mais umas coisas, porque não é difícil de achar. A versão contemporânea. Por isso teve um monte de igreja pregando um monte de coisa, porque eles estão pregando o que está escrito. Passou a tradução errada. Eclesiastes 3 diz que Deus colocou, Eclesiastes 14, está na Bíblia, diz assim, está contemporânea, Deus colocou a eternidade dentro do homem. Na revisada diz que Deus colocou o mundo dentro do homem. Nada a ver. É a eternidade, não é que o mundo está dentro do homem. Então, Deus ele precisou, ele veio para os seus não quiseram. Então ali agora começa a igreja. Então a igreja ela vai começar, porque o foco da igreja agora, o foco da igreja agora é os gentios. O Senhor veio agora para os gentios. Ele veio para os seus não quiseram. Então, o início de Atos dos Apóstolos começa marcando. Agora a gente começa em Atos 2:37. Então aqui, Jesus Pedro dá um discurso falando da antiga aliança, falando sobre a profecia de Joel que ia acontecer, e ele vai passando pelo por Davi, sabendo que Davi tinha uma notoriedade no meio dos judeus, falando acerca de Cristo. E ele disse, eu fui testemunha, Jesus morreu e ressuscitou, e aconteceu agora aqui a profecia de Joel. Então os primeiros disseram, o que nós temos que fazer? Porque os judeus que outrora estavam espalhados pelo mundo, que uma vez por ano iam na festa de Pentecostes, passar 50 dias lá, fazendo adorações e abluções pelos seus pecados. Quando eles ouvem a voz de Deus através daqueles homens de Galileus, falando na sua própria língua, eles entenderam. E Pedro, olha que interessante, Pedro ele dá um discurso. Só que Pedro está falando com os mesmos homens e mulheres que estão ali,
que são de nacionalidade diferente. A Bíblia não registra qual é o idioma de Pedro, mas provavelmente Pedro está falando em um só espírito e eles entenderam. E eles entenderam. E os homens entenderam. Eles disseram assim: ó, Pedro, o que eu devo fazer? E ele disse assim: olha, arrependa-te dos seus pecados e ser batizado. Querido, 3 coisas que a igreja precisa entender, que a igreja não tem mais. São 3 coisas. Primeiro, batismo nas águas sem arrependimento não é válido. Por que às vezes as pessoas nos criticam? Quando eu batizo alguém de novo, o povo me critica: pastor, mas o cara era batizado, só que ele veio para a tua igreja? Não, é porque eu perguntei para ele: cara, por que tu foi batizado? Aí ele disse: me batizei porque meu pai queria. É válido o batismo num homem desse? Não. Por que tu foi batizado? Eu perguntei para uma menina: por que tu foi batizado? Eu batizei porque eu queria cantar na mocidade. É válido o batismo dela? Por quê? Porque não teve arrependimento? Simples assim. Tem que ter arrependimento. A pessoa que vai descer as águas, ela precisa de arrependimento. A igreja começou com arrependimento. E como é que acontece hoje? As pessoas chegam hoje: olha, irmão Rosa, vem participar com nós aí, irmão Rosa, com uma voz bonita. Se batiza, porque daí tu canta. Se batiza, porque daí tu pega. Se batiza, porque daí tu vai poder tomar Santa Ceia. Eu queria saber onde está escrito na Bíblia que quem não é batizado não pode tomar Santa Ceia. Isso foi a religião que ensinou. Por isso que eu ensinei aqui. Mas a gente vai falar da Santa Ceia logo mais para frente. Santa Ceia não tem nada a ver com religião. A Santa Ceia é para a necessidade do povo. Por isso que a Bíblia diz: aquele que não discina o corpo está em pecado. 99% dos evangélicos do Brasil estão em pecado. Porque não ensina o corpo, você entendeu? Então, bora lá. Eu digo aqueles que nem têm Bíblia, né? Os que vivem embaixo do mundo. Então, primeiro, arrependimento. Para ter batismo em água, para eu ser igreja de Cristo, eu tenho que me arrepender. Segunda coisa, por que eu tenho que me arrepender? Porque sem arrependimento, está dizendo aqui, ó: sejais arrependidos, vão se batizar para que sejam perdoados vossos pecados, e aí recebereis o dom do Espírito. Ou seja, se eu não me arrepender e não me batizar, eu não recebo o dom do Espírito Santo. Por que antigamente as pessoas eram batizadas em casa? Porque tinha arrependimento, tinha um coração contrito para as coisas de Deus. Hoje, por que a gente tem que fazer campanha? Antigamente fazia campanha de 15 dias, com as pessoas eram batizadas em 15 dias. Hoje pode fazer 15 dias, não tem. Porque sem arrependimento não tem batismo. Tem que ter arrependimento. E por que a nossa geração está ruim, irmão, de arrependimento? Porque a gente está virando especialista em argumento. Quando você é ótimo em argumentar, você é ruim de se arrepender. Quando você é ótimo em dar desculpa, tudo tem uma desculpa, você é ruim em arrependimento. Então, quando eu me arrependo, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e disse assim, né? A gente batizou ele lá no final do ano. Aí eu disse assim, ele disse assim: pastor, eu queria tanto se batizar do Espírito Santo, por que eu não sou? Eu falei assim: vamos na origem. Quando se batizou, tu tinha quantos anos? Me batizei quando eu tinha 12 anos. Eu era, assim que te batizou. Quem que pediu para se batizar? Você sentiu vontade ou você quis se batizar? Não, eu me batizei porque o pai era presbítero e filho de presbítero tem que ser batizado. Aí tinha que preencher a ficha. Bom, vamos batizar. Não quer saber se a pessoa quer. Tem que empurrar. Aí falando dele, uma das grandes possibilidades de você nunca ter recebido o Espírito Santo foi porque tu nunca se arrependeu. Quem não se arrepende não nasce de novo. Eu preciso nascer de novo. É por isso que quando ele faz o retiro lá, e termina o retiro, agora tem a piscina. 90% do povo que vai quer se batizar de novo.
Porque eles se arrependeram de verdade, né? Eles entenderam. Não é pelo fato da palavra, é porque o primeiro pilar para o nascimento da igreja foi o arrependimento. Agora a gente vê, irmãos, pessoas, né, os irmãos já tiveram experiência. Né? Teve gente que veio até aqui, tentou comunicar com nós, não conseguiu, porque eles queriam cantar, mas não era casado, não. Queriam pregar, mas o pastor lá não podia. O pastor deixa, o pastor não tem compromisso com Deus. Eu tenho, porque o problema não é. Eles têm, né, usar o talento do irmão. Eles têm talento, é uma bênção. Só que eu vou estar matando eles. Porque se já está assim no início, imagina como é que começou. Segundo, batismo em águas. Aí dessa aqui, ó, batizado em nome de Jesus Cristo. Aí se levantou um pouco dizendo assim: olha, não podemos batizar em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque em Atos Apóstolos está escrito que só pode ser batizado em nome de Jesus. Irmão, quando Lucas escreve Atos Apóstolos, ele está colocando aqui o eufemismo, né? Está dizendo que até aqui a igreja ainda não é conhecida como igreja cristã, não tem nem nome aqui. A igreja, a partir de Atos 4 ou 5, se não me engano, começa a ser conhecida como uma seita do novo caminho. Eles não eram chamados de cristão. A igreja é conhecida como uma seita do novo caminho. Então, vocês são daquela seita lá do novo caminho, que fala do novo caminho. Por que do novo caminho? Porque eles pregavam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eles pregavam sobre a ressurreição. Então, o próprio Jesus disse: "Vinde pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Né? Quando você recebe uma ordem, você serve o patrão, você ouve a ordem do patrão ou do mordomo? Qual tem mais peso? O dono da ordem ou o empregado da ordem? O dono da ordem. Né? Então, a igreja começa a crescer. E ela ali começa a ter alguns princípios. Então, o povo estava ali, com a maioria, né, viram a Jesus desde o início do seu ministério, até a crucificação. É por isso que eles entendiam o que Pedro estava falando. O alvo ali era os judeus de Jerusalém e os judeus que eram espertos. Pedro apresenta Jesus como o Cristo e os sinais e prodígios que convenciam o povo de que Jesus realmente era Cristo. Então, Atos 2:37 a 47, que vai falar das primeiras conversões, né? Eu tenho 5 minutos, não quero me adiantar muito aqui, mas vai falar, depois você vai ler em casa, né? Vai estar falando, você vai ver ali que a igreja vai crescer em graça e conhecimento, e o povo irá reconhecendo que Cristo, Ele estava vivo através dos prodígios e sinais. É por isso que a igreja precisa ter arrependimento, batismo e poder, irmão, porque o poder da igreja revela a presença dele. Hoje, irmão, vou falar agora para você. Nós vivemos uma geração de invejosos. Quem não tem, critica quem tem. Vou dar um exemplo. Irmão Wagner lá, Deus usa o irmão Wagner em revelação. Aí o irmão Wagner, do domingo, a igreja do irmão Wagner está cheia. Aí o invejoso da outra igreja que não tem revelação, o que ele vai fazer? Vai falar? Mas também, né? Tu só tem que fazer revelação. Inveja mata, irmão. Inveja mata. É inveja. Porque daí quem não tem, critica quem tem. A religiosidade, ela sempre vai criticar o reino de Deus. Porque tudo aquilo que ela não tem, eles queriam matar Jesus. Por quê? Porque eles estavam lá adorando a Deus, fazendo os ritos, e chega um cara do nada no meio do povo, curando pessoas no sábado, quebrando paradigmas. A religião queria matar eles.
coisas. Primeiro que para a religião, Deus nunca desceria na terra, porque a terra é impura. Aí o camarada aparece no meio deles, dizendo: olha, eu sou Deus. Quando Jesus lê Isaías 53, lá na sinagoga, quando eles viram o papiro, né? O papiro era um rolo enorme assim, e os livros não é como o nosso, não tem capítulo nem versículo, é direto. Então, na sinagoga, quando Jesus foi ler Isaías 53, do lado esquerdo ficava uma cadeira, e aquela cadeira ali era de Moisés, representava a autoridade de Moisés. Ninguém podia sentar naquela cadeira, porque aquela cadeira representava Moisés. Aí Jesus, ele lê o papiro, ele lê a Bíblia, aí ele fala assim: e eis que virá, que vai salvar Israel, e na termina de lei fecha. Aí, imagina, essa religião da terra de Jesus, ele senta na cadeira de Moisés e diz: eu sou. A profecia acabou de concluir: eu sou o que há de vir. A Bíblia diz que os camaradas iam apedrejar Jesus, mas ele sai no meio deles. Então, o povo aqui, a igreja chamou a atenção por causa do quê? Poderes, milagres e cura. E o povo começou a olhar. Então, a igreja, ela começou com arrependimento, ela começou com renúncia, porque batismo em águas é renúncia. E terceiro, poder. A igreja que não tem arrependimento, que ela não prega arrependimento, não prega renúncia, não prega poder, não é igreja. É qualquer coisa, irmão, não é igreja. Ela precisa ter arrependimento, ela precisa ter renuncia a ti mesmo, e ela precisa ter poder. Aleluia! Glória a Deus. Deus tem que ter poder, Deus tem que se manifestar. Glória a Deus, glória a Deus. Então a igreja começou a crescer, e os judeus que estavam ali começaram, irmãos, imagina o poder que tinha, porque os judeus que estavam ali, judeu é devoto, irmão, e morre por aquilo. Eles lá começaram a abandonar o judaísmo e abraçar a seita do caminho, que ainda não era cristianismo. Mas por quê? Através só de palavras? Não. Porque o judeu ele tem que ver para crer. E os dons, você vai ver, depois a gente vai aprender em Atos dos Apóstolos, quarta-feira, que o dom é em favor do corpo. Ou seja, por que pode ver agora, quando pega fogo aqui, eu falo em língua nova, mas por que Deus permite? Porque tem, graças a Deus que tem. Glória a Deus. Porque nós temos que interpretar. Aleluia. Então a gente sabe quando é genuíno e quando não é. E quando não é, não se preocupa. Quando não for, porque daí a gente vai se levantar e vai matar a pessoa para quieta. E a Bíblia diz que tem que exortar, tem que falar. Mas o Senhor lhe revela, o Senhor fala em sonho, e o Senhor manda as pessoas para mim falar. Então o povo está vivo. E as pessoas elas reconheciam, então o poder é necessário para que as pessoas vejam. E aquilo que Deus usou o camarada para entrar aqui e falar: olha, precisa orar mais, precisa se atalaia, precisa buscar mais. Quando ele falou para a Israel, você vai te usar mais, imagina essa plataforma da igreja. Mas Deus sempre tem mais. A gente se acostuma com a mesma disso. A gente, irmão. Então, outra coisa que você vai ver daí em Atos, ele continuando dizendo, e aí o povo reconhece a Cristo, renuncia à religião para se tornar tudo cristão, virá, deixar de ser judeu ortodoxo para virar messiânico, deixando a religião para fora. E devemos fazer essa pergunta, né? O que é necessário fazer para a remissão dos nossos pecados? Porque a religião não preenchia mais. Então Pedro ele começa a afirmar: recebereis o Espírito Santo. E a Bíblia diz que foram batizados 3.000 almas ao Evangelho verdadeiro. Foram batizadas quase 3.000 almas, fora mulheres e crianças, porque a Bíblia não conta mulheres e crianças. Então estima-se mais ou menos que foi mais de 5.000 pessoas. Detalhe: Pedro não tinha microfone, Pedro não tinha púlpito, nada, irmão.
e a voz de Pedro ecoava. Como é que, irmão, a gente para reunir 2.000 pessoas tem que alugar, eu acho, um estádio, hein? Imagina 3.000 pessoas, irmão. Pedro falar aqui e ecoar, todo mundo ser batizado. O Espírito Santo descer. Sem microfone. Sem microfone. É por isso que eu digo que a igreja precisa voltar para o simples, porque hoje nós temos ouro e prata, mas não temos levanteira. Temos estruturas bonitas, mas o poder está se extinguindo. É por isso que precisamos levantar aqui homens e mulheres que tenham coragem, irmãos, de fazer. Então, a Bíblia vai dizer, quando termina as conversões, aqui vai falar aqui, Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelo apóstolo. Todos que criam estavam juntos e tinham em comum, tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e partiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, tá? Se a tua Bíblia está escrito no templo, está errada a tradução. Não é no templo, é no pátio. Primeiro, eles eram perseguidos. Segundo, não tinha templo, era no pátio. Eles iam no pátio, enquanto os judeus iam fazer sacrifício, eles ficavam no pátio evangelizando, mas eles nunca fizeram culto no templo, porque não existia a igreja cristã ainda. Era apenas a seita do novo caminho, que se reunia de casa em casa e no pátio como fazia evangelismo, tá? E perseverando e comiam juntos com alegria e sinceridade. Aí 47 assim, ó, e louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, quem acrescentava a obra? O Senhor, aqueles que haviam de se salvar. É o Senhor que envia, é o Senhor que traz, é o Senhor que mostra. Então a igreja ela precisa ter arrependimento, ela precisa ter renúncia e precisa ter poder, porque Jesus disse em João 15: sem mim nada podeis fazer. Sem o Espírito Santo nós não temos direção. Nós precisamos do Espírito Santo. Quem não é batizado precisa buscar, irmão. Fabiano, outra coisa. Olha, eu sou batizado, eu queria ser batizado. Qual é a evidência que eu sou batizado no Espírito Santo? Agora vamos ler, vai ser polêmico. Gálatas 19. Eu amo fazer o polêmico. 22? Gálatas 5:22. Como é que eu sei se eu sou batizado no Espírito Santo? Aí, quem é neopentecostal, tanto neopentecostal, irmão, como pentecostal, fala a mesma coisa. Qual é a evidência de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Não de línguas, né? Será que é isso que a Bíblia diz? Tem um versículo que diz assim, ó, que aquele que é batizado no Espírito Santo fala em línguas. Tem um versículo que diz isso? Isso são teólogos que dizem. A Bíblia fala, vamos ver qual que é o dom do Espírito Santo. Irmão, dom de línguas, o nome já diz, é dom. Quantos dons existem? 9. E você vai ver que dom de línguas é um. Então são 9. Agora vamos lá para os frutos do Espírito. E o fruto do Espírito é o quê? Amor. Sem o Espírito Santo você não consegue amar ninguém. Gozo, que é a alegria. Sem o Espírito Santo você não tem alegria. Paz, ou seja, tu está numa tribulação terrível, mas tu é uma pessoa que está tranquila, tu não se anseia, tu sempre está em paz, tu não briga com ninguém. Paz, é dom. Longanimidade, dignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Está escrito dom de línguas aí? Não está? Mas se eu sou batizado no Espírito, eu tenho que ter frutos. Quando a gente estudava
ao livro de Coríntios, a gente vai falar acerca de dons, para eu entender melhor, você está dando uma pincelada. Tá? Mas esse negócio, porque fala em línguas, não, então tu não é batizado no Espírito. Não, mas o cara tem fruto. O cara tem fruto, o cara não se engana, o cara tem autocontrole, o cara tem caridade, o cara tem domínio próprio, o cara tem fé. Fé é um dom, irmão. Você só acrescenta isso quando você é batizado no Espírito Santo. A igreja iniciou com o batismo do Espírito Santo. Lembrando que por que os dons ali foram o dom de línguas? Porque o povo que veio de toda a nação falava em outra língua, estava ali em partos, medos, persas, que eram judeus que saíram, que foram da época do Nabucodonosor, foram espalhados pelo mundo e estavam voltando para a festa. E Deus os chamou para cumprir o que estava escrito em Joel. Foi por isso que eles foram cheios do Espírito Santo para falar em outras línguas. E o dom de língua estranha, irmão Fabiano, você precisa buscar para edificar você mesmo. Dom de línguas é para edificar a si mesmo. Fabiano, eu queria tanto dom de línguas, eu não consigo ser batizado. É porque a tua oração às vezes é tão sincera que não precisa. Como assim, irmão Fabiano? Tiago 1 diz: pedis e não os receberem. Por quê? Porque pedis? Não. Tem gente que não serve para orar, irmão. Tem gente que não presta para orar. Aí o Senhor teve que dar uma forcinha dele, batizar no Espírito Santo, porque pegar em Romanos 9 vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo começa a falar no teu lugar. E com certeza você começa assim: olha, Senhor, quantas vezes você já chegou e disse: Senhor, hoje não tem nada para falar. Aí tu não fala muito, começa a tu já tem um nome lindo, começa a e fica aí. Então Deus não te dá o dom de línguas porque tu é bom. Deus te dá o dom de língua porque tu é ruim. Tu não sabe pedir, então eu vou dar o dom de línguas de camarada certificado. Porque quem recebe o dom de língua significa assim mesmo. Agora tem gente que tem oração sincera. Ele começa a conversar com Deus e fica 1 hora, 2 horas, 3 horas falando com Deus. Não repete uma palavra. Ele entendeu que a oração lá conversa. Mas para que Deus vai dar um tempo para esse cara? Se a oração é muito sincera. Porque tem gente que não sabe orar, você sabe pedir. Já começa a segurar sobre a casa da sua família. Irmão, filho de Deus, Ele está vivo. Você não chega para visitar, né? Eu vou visitar o pastor José. Aí o pastor José olha para mim, eu olho para o José na casa do José. José, não foi fácil, José, mas José, eu quero te pedir uma coisa. Eu vim aqui te pedir uma coisa. Abençoa minha casa, abençoa minha família. Ô José, abençoa meu emprego. José, não está fácil, abençoa. Aí o Zé, só que o José eu marquei o encontro com o Zé à noite, de madrugada. E às vezes o José preparou algo na mesa. E o José queria que eu entrasse e ceasse com ele. Mas eu sou tão pidão de não sei orar que eu fico só na porta pedindo. Pois é, né? Aí eu fico 2 horas lá, o Zé querendo que eu entre para cear. Mas eu fico na porta, Zé, lembra do emprego. Zé, minha vizinha, converte ela, Zé. Zé, meu filho, Zé. Ô Zé, você é meu filho, já falei com meu filho, com a minha filha, aquela Zé Roberta lá, não adianta, Zé. Dá um jeito, Zé. Aí Zé fala assim, cara, para de falar aí, vamos cear, tem algo para ti. Mas não, eu fico na porta só. Deus. Aí de tanto ficar Zé, peraí, o Espírito Santo vai lá com a gente. Aí o Espírito Santo veio. Aí eu entro para cear, por quê? Porque agora eu sou batizado no Espírito Santo mesmo. Porque eu não sabia pedir, irmão. Eu não sabia falar com ele. Você está entendendo? E tem gente que é frustrada porque ele é batizado em línguas. Não, querido, se frustra porque você não é batizado.
Você está falando isso, se eu não soubesse, não era passado. E a gente tem mania de vangloriar o espiritual. Nem todo espiritual é que algo favorável a nós. Às vezes Deus está dando porque nós é ruim. Você precisa dele. Você é ruim, nós é ruim. Pedimos mal. Então, quando você pedir dom de língua, pede interpretação. É melhor ser. Porque pelo menos você vai saber se você está orando bem em língua ou não. Né? Mas se você sempre orou em língua e nunca tirou problema, pode continuar orando, não tem problema. Mas se você também não for batizado em língua, não tem problema, mas em vez de você pedir dom de língua, pede dom de língua. Está precisando. Aleluia. Os dons espirituais é a necessidade da igreja. Meu irmão, se Deus levantasse uns 4 aqui com dom de cura, nós ia fazer um ministério só para ficar na frente do teatro. Nós ia curar aqui todo dia de manhã, todo dia, com uma pessoa. A igreja encheu, irmão. Mas por que o povo não vai? Porque o povo quer dom de cura, o povo quer porta aberta, quer emprego novo, quer carro novo, quer dom de língua para falar dentro da igreja. Não, os dons é para a necessidade do povo. Dom de maravilha. Eu estou anos olhando para o Dom de Maravilha. Dom de Maravilha é colocar a mão num cara que não tem perna e a perna não se dobra. Eu estou anos olhando para esse dom. Dom de Maravilha é isso. O cara amputar a perna do cara, você botar, orar e a perna não se. Acontece muito na África. Por que tem tanto milagre na África? Porque a África é um lugar com homens necessitam de médico. Não tem médico, não. Então Deus tem que curar. Porque se Deus não cura, eles vão para feiticeiro cura. É por isso que você tem tanto milagre na África. Por causa da necessidade. E por que Deus fazia tanta cura? Por que Jesus curava tanto? Porque havia necessidade do povo ser curado. Não tinha médico na época. E Jesus deu uma promessa para mim e para você. E esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome tomarão veneno para nenhum, pisarão em serpentes, pegarão cobras, curarão enfermos, expulsarão demônios. Irmão, está aqui, é nosso. Só que nós temos que passar primeiro a avaliar a nossa vida. Eu me arrependi do dia do batismo. Mas eu estou renunciando a minha vida para viver para Ele, porque senão não poder não vem. Sem arrependimento, renúncia não tem. Amém? Amém. Pode ver. Vamos orar. E você veio orar. Nós viemos orar com Ele. Irmãos, eu estava falando com Deus. Quando eu falo semana é hoje, irmão. Meu Deus, o Senhor estava me ensinando algo para mim, o Senhor dizia assim para mim, quando eu estava estudando sobre esses 3 pilares: arrependimento, renúncia e poder. O Senhor falou que nós vamos, a gente está, não, e quando ele falou ali, é só confirmação do que ele já estava falando comigo. A partir do mês de abril, eu quero fazer um mês da primícia, mas não na igreja. O mês da primícia é toda semana. Isso é para quem quiser. Um convite. Tá? Todo primeiro mês, todo começo do mês, os primeiros 7 dias da semana, eu vou subir no monte para agradecer e orar por Ele. Todo mês, os 7 primeiros dias da semana. Acabou, pode ser de culto, pode estar chovendo. Eu vou subir, quem quiser comigo. Nós agradecemos pelo mês que passou. Primícia, dá primeiro para Ele. Porque a gente vem para cá, irmão, no culto agora, nós vamos para casa. Eu duvido você chegar em casa, acabar o culto 9 horas, chegar em casa, dormir 9h30. Você vai sentar, você vai ver o celular, você vai ver a televisão. Pelo menos 7 dias, todo mês. E o Senhor falou comigo sobre as primícias também. Todo começo do ano. Nós vamos. Você vai começar a orar, eu vou orar, para que Deus
coloca uma pessoa no teu coração para que você venha abençoar. Nós vamos fazer 7 dias de culto. Irmãos, eu não vou fazer culto de preguiça para você vir trazer oferta para a igreja. Não é para a igreja. A premissa é para o teu irmão. Você vai orar e Deus vai colocar. Vai deixar o termo. Vai deixar e vai colocar no teu coração. O que o irmão precisa? Eu não sei. De repente durante o ano tu vai conviver com a pessoa que está do teu lado. E todo ano, irmão, os primeiros dias, a gente vai ter um tempo de virada, vamos já ter culto no outro dia, então 7 dias seguidos nós vamos dar para o Senhor. Em cada culto, aí vai ser segundo o coração. Ah, pastor, Deus desceu do coração, né, que nem a irmã Rosa Freire. E durante o ano inteiro, Deus falou para ela comprar um vestido com uma irmã, ou dar fazer um milagre no cabelo da irmã, sei lá, né? Ah, pastor, eu sou o camarada elegante. Ah, Deus desceu o coração, deu consertar o carro do irmão da criança. Preguiça. É o que a igreja de Atos Apóstolos viviam. Eles davam entre si, ninguém passava necessidade. Né? O carro do irmão se tornou lá. Vamos orar, Deus, vamos ter que dar. Vamos fazer aqui uma coisa, vamos consertar o carro do irmão. Fazer o carro do irmão na casa a pé. Isso é igreja. Glória a Deus, aleluia. Não adianta eu pregar, tem que viver. Verdade. Os irmãos concordam? Amém. Oh, também você está pensando. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fecha teus olhos, vamos orar um pouquinho. Aleluia. Senhor, Deus Pai, Deus poderoso. Eu agradeço, Senhor, a vida de cada um que está. Senhor, tu marcou essa noite para estarmos aqui, papai. Muitos não puderam estar aqui por causa da gasolina, do combustível. Outros não puderam estar aqui por causa da enfermidade, Senhor. Eu já quero colocar em oração, Senhor, o Mateus, a Sofia, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, que tu venha curar, Senhor, a Sofia, que tu venha curar o Mateus. Em nome de Jesus. Visita a casa agora do diácono, meu irmão Josimar. Visita eles agora, em nome de Jesus. Senhor, que tu venha abrir as portas do céu naquela casa. Que tu venha trazer, Senhor, saúde àquelas crianças, Pai. Que todo espírito de enfermidade venha dentro de terra. Senhor, que tu venha abrir as portas do céu financeiramente também, Senhor. Para que eles venham poder estar conosco na sexta, sábado e domingo, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Senhor, nós também te pedimos, Senhor, nos dá um coração de arrependimento. Senhor, coloque em nós um coração de renúncia. Senhor, que nós venhamos renunciar, Senhor, a nós mesmos para viver aquilo que tem para nós. Senhor, que nós venhamos renunciar aos nossos sonhos para viver os teus sonhos. Que nós venhamos renunciar aos nossos desejos para viver os teus desejos. Senhor, tira de nós toda a religiosidade, toda a cerimônia, tudo aquilo que afasta-nos de ti, Senhor. Porque entendemos que tu és simples e tu és direto, não precisamos fazer bons pratos. Senhor, ajuda-nos, Senhor, nas madrugadas, na campanha de jejum e oração dessa semana. Pai, desperta o teu povo para estar orando na madrugada, para estar guerreando em favor das almas, dos oprimidos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, levanta homens e mulheres exércitos. Senhor, envia aqueles que precisam e que querem, Senhor, trabalhar para a tua obra. Aqueles que não estão atrás de título, mas estão atrás de alma. Levanta homens e mulheres para estar conosco, Senhor. Senhor, grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Senhor, precisamos, Senhor, levantar homens e mulheres para ir nos asilos, para pregar, para nos presídios, nos hospitais, nos orfanatos, Pai. Envia, Senhor, homens e mulheres para nos ajudar a fazer essa obra, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que tu venha, Senhor, batizar aquele que tem o desejo do batismo. Que tu venha, Senhor, Espírito Santo de Deus, que tu venha entrar com providência. Que os frutos do Espírito venham, Senhor, nascer em nós. Que nós possamos ser melhores para Ti. Que nós possamos viver mais para Ti do que para o mundo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, todo cansaço físico, todo cansaço
Amém. Glória a Deus. Glória ao Pai, a graça do Filho e a comunhão do Santo Espírito seja convosco. A igreja diz? Amém. Se Deus é por nós, Quem será por nós? ninguém